Podem se assentar. Amados, João vai dizer que esse mundo ele jaz no maligno. E Cristo, quando aqui esteve, ele disse que o reino dele não é aqui, que o reino dele estaria em nós, entre nós. E se a gente parar para analisar fielmente essas palavras, a gente teria que entender que a gente não merecia nada de bom nessa terra. Porque preste atenção, qual é a afirmação de João? O mundo jaz no maligno. Se o mundo está no maligno, e se nós somos pecadores, logo, o que nós tínhamos que esperar desse mundo seriam só coisas ruins. Seria aquilo que o nosso próprio pecado ele merece como restituição, como também por causa daquele que governa esse mundo. Mas preste atenção, ainda que esse mundo um dia, essa terra que a gente vê, será transformada, virá um novo céu e uma nova Jerusalém, mas ainda assim Deus tem nos dado tantos momentos maravilhosos. Você tem família. Se você está aqui hoje é porque você teve roupa para vestir. Se você está aqui hoje é porque você tem contado os teus anos de vida. E hoje é mais um dia do outro ano que, se Deus permitir, você irá cumprir. Se você está aqui hoje é porque dentro desse mundo caído, Deus tem te feito sentir amor. Você tem recebido carinho. Pode não ser o carinho que você queria, mas que você tem recebido, eu tenho certeza que tem. Você tem tido amigos, irmãos em Cristo Jesus. Você tem tido a oportunidade de se locomover e estar aqui. O pão que te sustenta, do contrário a gente não estaria vivo, tem nos feito chegar aqui. E dentro disso tudo, Deus falou que isso não é nada. Porque chegará um dia que de fato nós viveremos na glória eterna. Chegará um grande dia que de fato todo choro, toda lágrima terminará. Todas as angústias e aflições desaparecerão. Mas ainda assim, a bondade e a misericórdia dele tem nos visitado todas as manhãs. Tem nos acompanhado em todos os dias. Dentro de nós aqui, com certeza, há pessoas com condições econômicas maiores do que a outra. Há pessoas com famílias, de maneira geral, mais estruturada do que a outra. Há pessoas com capacidade intelectual maior do que a outra. Mas independente daquilo que é maior ou menor, o Espírito de Deus habita em cada um de nós e nos faz um com Cristo Jesus. Nos faz corpo do Senhor, igreja do Senhor, família do Senhor. Isso tinha que ser motivo para a gente pular e falar: Deus, o Senhor é bom demais. Porque às vezes a correria do nosso dia a dia não nos deixa perceber isso. A gente coloca o coração na empresa, a gente coloca o coração nos sonhos materiais, a gente coloca o coração em tantos desejos que a gente tem e que não tem nada de errado nisso. Mas às vezes o nosso coração está tão focado nisso que a gente não consegue de fato, ao acordar, falar assim: as misericórdias do Senhor se renovaram. O Senhor me deu de presente mais um dia para eu viver nesse mundo caído, sabendo que Ele está comigo e Ele é minha força, Ele é meu sustento. Isso é motivo da gente poder dar graças a Ele. Amém, amados? Você crê nisso? A gente tem hoje é Davi, né? David, ai, nome chique ainda, né? Nós temos nosso irmão David aqui conosco. E quando Samuel, eu vi entrar e Samuel falou um pouco dele, eu fui ali cumprimentá-lo. Eu estava pensando, no meio disso tudo, desse mundo caído, tem gente que nesse momento, para poder louvar a Deus pela ressurreição, tem que fazer debaixo de uma terra, e não é terra no sentido de estar morto não, em lugares escondidos, porque
porque não podem declarar a sua fé. Tem gente que tem que fazer dentro da sua casa, só com a família, porque não pode declarar a fé. O David só entrou aqui porque a gente ainda está no país que a gente tem a liberdade de dizer que Deus é bom, de glorificar o Senhor, de proclamar a salvação que há nele. Então tu reparas quantos motivos tu tens para poder agradecer o Senhor, louvar o Senhor, engrandecer o nome do Senhor. Então que essa gratidão, ela seja crescente dentro de nós todos os dias. Por isso que Ele nos ensinou a sempre nós darmos graças a Ele. E nesse sentido de dar graça, eu quero chamar aqui o grupo que cantou ontem, para cantar aqui ao Senhor e nos levar em adoração ao Senhor. Wagner e a rapaziada, nós estamos nos dias aí de, graças a Deus, bem corridos, né? Temos guerreiros que estavam aqui na quinta para sexta na vigília e ficaram até às 6 da manhã. Temos o povo que ontem estava às 6 horas da manhã já pronto para podermos evangelizar e cantarmos ao Senhor na feira. Estamos aqui hoje de novo para a glória de Deus. Eu daqui vou sair, vou lá para a congregação do Zumbi para pregar e ministrar ceia. À noite a gente vai estar aqui com a graça de Deus, amém, amados? Louvado seja Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas.
Amados, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15. João, meu amado, Deus abençoe. Qual o nome da amada? Gabi, Deus te abençoe, minha amada. Seja bem-vindo. Como eu já falei, temos o David lá atrás. É gringo, né? Gringo é outro papo, é David, não é Davi, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios. E eu acho que eu já disse isso aqui. Quando nós lemos 1 e 2 Coríntios, nós vamos ver que, na verdade, Paulo escreveu 4 cartas a essa igreja. E um dia a gente pode ter um estudo sobre Coríntios e a gente entender melhor isso. Mas quando você lê, as referências vão estar falando da primeira carta que eu escrevi. E aí depois, na segunda carta, no capítulo 2, ele vai fazer referência a uma outra. Mas aqui nós temos essas duas, a primeira e a segunda. E a gente hoje vai estar lendo 1 Coríntios 15 e a gente vai estar lendo alguns versículos. A gente vai ler primeiro do 3 até o 8. 1 Coríntios 15, do 3 até o 8 diz assim: Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro, e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois desses apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Agora a gente vai para o verso 12. O verso 12 diz: Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Amados, a gente, dentro da nossa cultura, a gente comemora, a gente traz à memória, a gente celebra a ressurreição de Jesus, a morte de Jesus, aquilo que a gente chama de Páscoa. E à noite eu vou estar falando, se Deus permitir, sobre a antiga e a nova aliança, para a gente entender de fato qual Páscoa nós celebramos, mas isso vai ser para a noite. Mas primeiro eu quero trazer um conhecimento para a gente. Quando a gente vai ler Êxodo, depois a gente vai ler também o que acontece em Êxodo, a gente vai ler Levítico, a gente vai ver que para os judeus a Páscoa é sempre celebrada no 14º dia. Isto é, sempre vai ser no dia 14. A gente que aniversaria, a gente sabe que cada ano cai num dia, né? E quando não tem um ano bissexto, a gente vai saber que a sequência é sempre quarta, quinta, sexta, e assim é a Páscoa judaica. Só que no primeiro século para o segundo século teve uma desavença, digamos assim, de quando seria que a Páscoa deveria ser comemorada na era cristã. Por quê? Porque Policarpo, que foi discípulo do apóstolo João, ele sempre defendeu que tinha que ser no dia 14, como sempre foi na história, desde que o povo saiu do Egito. Mas havia um papa e também um imperador, na verdade havia um imperador, que esse imperador ele não gostava dos judeus. E na cabeça de muita gente foram os judeus que mataram Jesus Cristo. Só que se a gente ler direitinho, a gente sabe que quem matou Jesus Cristo foi o Império Romano. Inclusive Jesus e os seus discípulos eram
judeus, mas havia essa bronca com os judeus. Então eles não aceitavam que tinha que ser comemorado no mesmo dia que os judeus comemoram, que é o 14º dia. Então, dentro dessa discussão entre eles, a gente aqui passou a comemorar como a gente tem comemorado, não gravando o 14º dia, mas caindo sempre depois da lua nova, que aí já é uma outra explicação, mas é só para a gente entender que a gente não comemora no mesmo dia que a Páscoa judaica. Eles comemoram sempre no 14º dia, tudo por causa de uma rincha entre o Império Romano da época com os judeus. Dito isso, eu quero que a gente entenda de fato o porquê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Porque quando a gente pega tudo que está escrito no Velho Testamento, pegando o povo saindo lá do Egito, tinha que ter tão somente a oferta de um cordeiro. Esse cordeiro ele tinha que ser sacrificado. Então, se era tão somente a oferta de um cordeiro, se um cordeiro tinha que morrer, e aí lá em João 1:29 vai dizer, né, que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente tinha que entender que Jesus morreu e acabou, porque era um cordeiro que tinha que morrer. Então, se ele morreu, ele cumpriu aquilo que se esperava. Um cordeiro sem mácula, um cordeiro perfeito, tinha que ser oferecido para perdão de pecados, e Jesus cumpriu isso. Como a gente leu Isaías 53, já havia profecia sobre isso, e ele vai e morre. Então, por que a ressurreição? Para que ainda teve que ter a ressurreição, se o que se esperava era tão somente a oferta de um cordeiro que pudesse tirar o pecado do mundo? E aí a gente precisa hoje, em nome de Jesus, compreender que a ressurreição de Jesus Cristo não foi só o salário pago contra o pecado, mas foi a libertação da escravidão da morte. Quando nós pecamos, a Bíblia vai dizer em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Quando a gente pecou, a gente ficou distanciado de Jesus, de Deus, como está em Isaías 59, versículo 2. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Mas não houve só uma separação, houve uma condenação. Qual é a condenação? Da morte eterna. Porque só não há, segundo o que a Bíblia diz, segundo vai dizer Colossenses, segundo vai dizer Apocalipse, não há só uma morte, há uma segunda morte. Há a morte física e depois há a morte eterna. Muitos de nós, em nome de Jesus, espero que todos nós passaremos, se não houver o arrebatamento, pela morte física, mas não conheceremos mais a morte eterna, porque viveremos eternamente. Amém, amados? Então, quando a ressurreição de Jesus, ele está dizendo que, como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Mas nós ressuscitaremos nesse sentido de que, como Lázaro ressuscitou. João 11, está Lázaro morto já, quando Jesus chega no 4º dia, há 4 dias morto. Jesus chega no 4º dia porque na cabeça dos judeus, como cultura, não que um dia eles tenham vivido isso, mas como cultura, haveria a possibilidade de alguém ressuscitar até o 3º dia. Então Jesus, ele demora propositalmente, e os discípulos não entendem nada por que ele está demorando, porque ele chega no 4º dia para poder mostrar que ele é Deus, que ele é Senhor. Então ele vai acima da cultura, e no 4º dia ele vai e ressuscita Lázaro. Só que Lázaro morreu depois. Isto é, ressuscitou para uma vida cotidiana como a gente tem, mas morreu e um dia ressuscitará para a glória eterna em nome de Jesus, e a gente vai encontrar Lázaro lá, amém, amados? Isto é, todo mundo que não for arrebatado, que não tiver a experiência de Enoque, que não tiver a experiência de Elias, todo mundo morrerá. Mas a ressurreição de Jesus é para demonstrar para todo mundo que ele venceu a morte. E aí a gente vai pegar, e eu quero trazer, antes da gente
entrar mais nessa parte da escravidão que ele nos libertou, que é da escravidão da morte, eu quero trazer alguns conhecimentos sobre a ressurreição de Jesus Cristo, principalmente no dia que a gente está vivendo, que tem parecido muito com o que aconteceu na época do Iluminismo. A época do Iluminismo, um montão de gente achando muito inteligente, começou a criticar ou a dizer que era mentira que Jesus Cristo havia ressuscitado. A gente ficou um período com isso quase não sendo falado, a não ser por uma ou outra pessoa, numa conversa qualquer. Hoje não, hoje a gente vê a mídia levantando de novo para poder dizer que isso é um mito, que isso é um conto, que isso é uma história. E aí a gente não tem como empiricamente comprovar que é possível haver ressurreição. O que é, pastor, empiricamente? Eu levar para o laboratório e tornar a fazer aquela experiência para ela ter o mesmo resultado que teve. Não tem como. Só que hoje a própria ciência diz que não precisa-se de maneira empírica a gente comprovar as coisas. Não precisa isso, até porque é uma outra discussão que você nunca consegue repetir as coisas exatamente como você fez da primeira vez, porque tem a ver com condições, temperatura, e aí é uma outra parte científica que Éder está fazendo assim com a cabeça, que ele deve entender um pouquinho da área, mas eu não vou entrar nisso daí. O que eu quero dizer é que há dados que a gente consegue comprovar que Jesus Cristo, ele ressuscitou, e eu quero trazer alguns desses dados aqui. O primeiro dado que eu quero trazer é que, na época de Cristo, era impossível alguém acreditar na ressurreição. E aí, vocês que veem o estudo, devem falar, pastor, mas o senhor falou que os fariseus criam na ressurreição. Mas a ressurreição que eles criam era na ressurreição do grande dia, a ressurreição geral. Não que alguém pudesse por si só ressuscitar e continuar a vida como ela é. Então a primeira coisa é, o próprio judeu dizer que Jesus Cristo ressuscitou é algo inadmissível, é algo que não teria como acontecer. Isso tanto é verdade que, se vocês lembrarem, Jesus caminha 3 anos com os discípulos e dizendo que ia ressuscitar. E aí no João 21 o que acontece? Jesus morreu e os discípulos estão como? Escondidos dentro de uma casa. E aí ele aparece igual um ghost, né? Igual um fantasma, atravessa a porta e mostra para todo mundo que, atravessa a parede e mostra para todo mundo que ressuscitou. Mas ainda assim vem um cara chamado Tomé, que vai dizer, olha, eu só acredito se eu colocar o dedão lá nas feridas. Tá bom, Tomé, se é assim que tu vai acreditar, não tem problema. E Tomé, Jesus aparece de novo para Tomé certificar que ele ressuscitou. Por quê? Porque para o judeu isso não pode acontecer. Quando você abre em Atos 26, está Paulo defendendo e pregando o evangelho, e Paulo está preso, e ele está falando para a festa, ele está falando para o pessoal que Jesus Cristo ressuscitou. E eles vão falar assim, olha, as muitas letras te fazem delirar. E aí Paulo chega logo para o grandão e fala, olha, ele sabe que o que eu estou contando é verdade. Isto é, ele está falando para um grandão da época dele, que esse grandão sabe que tudo que ele está pregando é algo perceptível, algo comprovado. Por que isso acontece? Porque para o judeu não tem como alguém ressuscitar. E a segunda coisa é a gente ter mulheres para contar isso. Você abre lá em Mateus 28, no começo de Mateus 28, as mulheres foram lá no túmulo. O túmulo estava vazio. E aí o Senhor Jesus fala, vai lá para eles e contem para os discípulos para me encontrarem, porque eu ressuscitei. Gente, a gente às vezes, por não conhecer a cultura, não entende o que está acontecendo ali. As mulheres não tinham voz. Mulher não podia participar de um tribunal, porque a fala dela e nada ainda ganhava da fala dela. Mulher não tinha o que a gente chama de fé pública, ela não podia falar nada porque ninguém ia acreditar no que ela estava falando. Se hoje você quisesse fazer uma propaganda do teu negócio, né, o pessoal aí que tem seu comércio, tem sua empresa,
Se você pudesse, Wagner, pegar alguém lá para fazer a propaganda, você olhar lá, né? Mais ou menos, né? Talvez um Neymar, um Cristiano Ronaldo, um artista aí ia pegar desde o Washington, né? Tu ia pegar essa rapaziada boa que sabe que só a imagem dele aparecer lá do teu cofrinho já ia fazer blim, 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 né? Só o din-din entrando. Porque para fazer propaganda de algo seu, tu tem que pegar alguém que faça esse negócio alavancar, que dê fé naquilo que está sendo apresentado. Você ia pegar mulheres que não tinham voz, mulheres que ninguém confiava, mas são essas mulheres que Jesus se apresenta e vai falar: diga para os homens, para os meus discípulos, que eu ressuscitei. Nenhuma propaganda ia dar certo nessa época. Olha só, olha a propaganda. Jesus ressuscitou. Ninguém acredita nisso naquela época. Ninguém acreditava. As mulheres que foram fazer o anúncio. Pô, como eu vou querer divulgar uma mentira através de um povo que ninguém acredita nelas? Mas tudo isso vai te mostrando que a gente estar aqui hoje falando que Jesus ressuscitou, esse negócio tem que ser muito sério. Isso tem que ser verdade das verdades das verdades, porque toda a propaganda, ela é contra. E aí eles vão falar assim: não, mas foi uma alucinação coletiva. O povo queria tanto, tem um pessoal que defende falando isso, foi uma alucinação coletiva. O povo queria tanto ver Jesus de volta, porque ele fez milagres, fez maravilhas, que eles começaram a imaginar que ele ressuscitou. Gente, psicologicamente, cadê a Josi? Está ali. Psicologicamente, essa parte da alucinação coletiva, ela tem, isso é o que o pessoal fala, até um determinado número de pessoas num coletivo, que é possível que isso aconteça. Passou daquele número, a psicologia ela já não garante mais isso. Mas ainda assim, você vai pegar que ele aparece para mulheres, é um grupo pequeno. Depois ele aparece para os discípulos, é outro grupo pequeno. Depois, como nós lemos aqui, ele aparece para uma multidão. Mas lembra que a gente leu lá no finalzinho de Isaías 52, onde fala que ele seria desconfigurado, iam olhar para ele e não iam conseguir reconhecê-lo. Lembram disso que eu falei? Preste atenção nesse versículo, Isaías 52, o verso, se eu não me engano, 13 e 14. E aí a gente vai lembrar de 2 discípulos no caminho de Emaús. Como é a alucinação? Quem lembra da história? A alucinação, eu tenho que olhar para alguém e falar: esse é Jesus. Os discípulos caminham com Jesus. Eles estão caminhando, saindo de Jerusalém, porque tinham achado, era o 3º dia, e aquele que a gente cria que era o Salvador, ele não é o Salvador, porque ele fez sinais e maravilhas, críamos que fosse ele, mas hoje é o 3º dia que ele está morto, e eles estão falando isso para Jesus. Caminham quase um dia de caminhada, junto com Jesus. Chegam na casinha deles, lá em Emaús, e falam para Jesus, sem saber que Jesus era Jesus, se cumprindo a profecia de Isaías. E aí, na hora de sentar, do partir do pão, diz a palavra que os olhos deles se abriram. Como é alucinação se somente na hora do partir do pão, depois de quase um dia caminhando, que eles foram reconhecer que Jesus era o Senhor, e ainda assim se cumprindo uma profecia de Isaías no capítulo 52. Qual mentira que ia prevalecer no meio disso tudo aí? E qual mentira levaria pessoas a estarem morrendo por essa mentira sem ganhar nada em troca? Porque você pode aí falar: poxa, mas tem o pessoal aí, o muçulmano, o pessoal do Islã, que eles se matam e se deixam morrer, se suicidam, botam bomba, são kamikazes, com uma esperança futura. E aí você pode falar: poxa, eles fazem igualzinho aos cristãos. Então pensa comigo se é igualzinho. O chamado de Jesus Cristo para os discípulos eram: vocês vivendo nesse mundo, vocês vão sofrer por amor ao meu nome. Quando me perseguiram, te perseguirão também. E aí
todas essas coisas que a gente sabe, né? Se fizeram comigo, farão também com vocês. Bem-aventurados sois vós, quando por causa do meu nome vos perseguirem, vos injuriarem, vos caluniarem, falarem todas as coisas contra ti. Alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Quando a gente vai para o muçulmano, não tem nenhuma promessa deles para eles quererem continuar vivo aqui e agora. É sempre em relação ao futuro. Mas o Senhor Jesus, mesmo falando tudo isso, no final de Mateus ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Eu te dou o espírito de poder para resistir os dias maus, para ser consolado, confortado. Isto é, o Senhor nunca nos chamou para vivermos buscando a morte. Ele sempre disse que a morte seria ou poderia ser uma consequência da nossa fé. Essa outra rapaziada não. Eles querem morrer com a promessa de algo que vai acontecer. A outra coisa é que tem um pessoal que vai dizer o seguinte: olha, eles erraram o túmulo. Os discípulos, quando foram procuraram o túmulo errado. Mas o interessante é que quando a Bíblia vai narrar, fala que teve um túmulo que Jesus foi enterrado. Quem lembra? Ah, não acredito. Então, mas de quem que era? Era de um homem rico. Arimateia. Boa, filho. Escola dominical, como faz bem. José de Arimateia. Está escrito, todo mundo sabia o endereço. Então, como vão dizer que os discípulos foram no túmulo errado? Porque até o Império Romano sabia onde ele tinha sido colocado, porque onde ele foi colocado era alguém de relevância dentro da sociedade. A outra coisa, quando Jesus, se a gente lembrar lá do texto, quando Jesus é preparado, colocaram cerca de 30 quilos de pano nele. E aí eles vão dizer que Jesus não tinha morrido, que ele apenas tinha desmaiado. Amados, depois vocês, quando puderem, investigue sobre a crucificação romana. É até hoje considerado o pior método de morte. Nenhuma morte até hoje faz a pessoa sofrer tanto tempo, tão forte, tão intensamente como a crucificação romana. E outra coisa, os romanos eram feras nisso. Na época de Jesus, matar por crucificação era normal. Flávio Joséfo vai dizer que mais ou menos 1000 pessoas eram mortas por mês só por crucificação. Os caras eram profissionais nisso, tanto que não tem nenhuma história que alguém que parecia estar morto e depois não estava. Então quer dizer, como os romanos iam errar só em Jesus, e mesmo assim, como alguém tão moído, alguém tão castigado, conseguiria depois levantar com 30 quilos agarrado nele e empurrar uma pedra de 2 toneladas. E outra, aproveitando o mesmo gancho, tem um povo que vai dizer: não, roubaram o corpo de Jesus Cristo. E os soldados que estavam ali do lado de fora, o que eles fizeram? Dormiram. Que todo mundo que pelo menos viu o filme romano sabe que se um soldado errasse, eles eram mortos, não eram presos, eles eram mortos. Então tudo isso nos faz crer, isto é, não tem a parte empírica, mas tem todas as evidências da gente declarar que Jesus Cristo ressuscitou. E mais do que isso, como uma mentira ia durar mais de 2000 anos, fazendo com que um povo tivesse em Nova Brasília às 7h30 da manhã, falando que Jesus Cristo é o Senhor. Como uma mentira transformaria vidas, famílias, sociedade, nações, como Jesus Cristo tem feito há mais de 2000 anos. Isso só acontece porque Ele venceu a morte. No terceiro dia Ele ressuscitou. Quando você vai ler João falando, vai dizer, em 1 João vai dizer que nossos olhos viram e apalparam, tocaram em Jesus. Eles estão dando fé daquilo que eles viram. Quando você vai ler essa carta de Coríntios, tinha 15 anos da ressurreição de Jesus. Isto é, Paulo está escrevendo
para pessoas que ainda estavam vivas e poderiam dizer se era mentira ou se era verdade o que Paulo está dizendo. Mas Paulo pega e fala: vocês podem perguntar a esse pessoal aí se Jesus Cristo não ressuscitou, porque 15 anos ainda tinha muita gente viva. O que eu estou querendo dizer, amados, que a nossa maior vitória é a vitória sobre a morte. A morte, ela é condenação. E Jesus Cristo, Ele perdoou os nossos pecados, mas disse: olha, vocês não mais morrerão, viverão eternamente. Se a gente continuar lendo 1 Coríntios 15, Ele vai chegar e declarar para mim e para você: onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. Por que Paulo está fazendo questão de falar isso? Porque todos nós estávamos condenados a uma morte eterna. Porque, preste atenção, vê se vocês me entendem. Eu poderia chegar aqui e pegar minha filha, que deu uma vacilada grande, e chegar para ela: olha, você está perdoada da sua vacilação. E eu posso também chegar para ela e falar assim: filha, você está perdoada da sua vacilação e eu ainda vou te dar um presente. É diferente ou não é? Isto é, a vacilação dela faria com que eu a castigasse. Quando eu a perdoo, eu só estou livrando-a do castigo. Mas quando eu dou o presente para ela, eu estou mostrando para ela o quanto que eu a amo e a quero comigo. Jesus não somente perdoou os nossos pecados, Ele nos deu a vida eterna para vivermos com Ele, junto dEle, para conhecermos como dEle nós somos conhecidos, para termos o corpo transformado, glorificado, para podermos estar com Ele, desfrutando do governo dEle eternamente. E é por isso que Paulo, ele vai dizer que ele não tem mais medo da morte. Quando a gente lê lá em Romanos 31, vai dizer que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a morte. Parece loucura o que eu vou dizer, mas um cristão não morre, gente. O cristão, ele é promovido. Ele fecha os olhos aqui e abre na Nova Jerusalém junto com o Senhor. É promoção. A gente ainda não entendeu o que o Senhor conquistou na cruz. Por isso que quando Ele ressuscita, Ele está dizendo: olha, agora eu vou preparar o lugar que eu tinha prometido lá em João 14. Porque um dia eu voltarei para buscar todos vocês para estarem comigo onde eu estiver. A ressurreição é muito mais que um milagre que mostra o poder de Deus. A ressurreição é Deus nos resgatando para Ele. A ressurreição é Deus falando: eu te quero junto comigo. Por isso que aí lá em 2 Coríntios Paulo vai dizer: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Sabe por quê, amado? Porque nós ainda éramos escravos da morte. Quando Deus nos liberta do Egito, ou liberta o seu povo do Egito, Ele está celebrando a Páscoa através de uma libertação física. É um povo que é literalmente escravizado, trabalha como escravo para o império do Egito. Deus os liberta e Deus vai e fala que ali vai ser celebrada a Páscoa, que à noite eu vou falar melhor sobre isso. E aí quando Jesus Cristo, que é o nosso Cordeiro Pascual, Ele morre e ressuscita, Ele está nos libertando da escravidão do pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A gente não tem dimensão ainda desse negócio, porque se a gente tivesse dimensão disso, independentemente do que a gente passa no dia a dia, a gente ia passar todo dia olhando para o túmulo vazio, para a cruz vazia e glorificando a Deus, sabendo que tudo isso é passageiro e que um dia reinaremos, viveremos com Ele eternamente. Porque tu presta atenção, tinha que ser pago um preço para perdão dos pecados. Jesus vai além.
Ele paga o preço para o perdão dos pecados, dizendo: está consumado. Mas ressuscita para dizer: olha, agora eu sou primogênito entre os mortos. Isto é, eu sou primogênito, todo mundo agora vai viver comigo. Eu só abri a fila, depois vocês virão atrás e estarão comigo onde eu estiver. Gente, isso é profundo demais. É um presente que a gente vai dizer que é graça sobre graça. É um favor literalmente imerecido. E quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente vai ver que tudo nos faz crer que Jesus Cristo lá na glória continua com as marcas da crucificação. Porque quando Ele ressuscita, Ele está com o corpo glorificado. Amém, amados? Tanto que Ele atravessa a parede, está no lugar, daqui a pouco está no outro. Mas quando Ele chega para Tomé, Ele fala o quê? Toque em mim. Mas ao ler a Bíblia, diz que eu e você teremos um corpo que essas marcas não existirão mais em nós. Somente o Senhor Jesus continuará, segundo o que a Bíblia nos traz, eternamente com as marcas do amor dele, para que a gente viva com ele eternamente. Eu e você estaremos totalmente, não precisa mais botox, não vai precisar mais cirurgia para tirar a barriga, não tem mais esse negócio de estica daqui, estica dali, não tem mais não. O corpo vai estar glorificado. Tudo por amor a mim e amor a você. Tudo porque a morte não tem mais vitória sobre nós. Agora ela é uma derrotada. Tudo isso porque Ele resolveu ressuscitar e dar prova da sua ressurreição. E é por isso que Paulo vai aqui gastar tempo dizendo: se eu digo que Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Por que é vã uma fé? Porque se não há ressurreição, a gente pode fazer agora o que quiser. Mas nós não queremos assim, amém, amados? Nós estamos aqui porque o túmulo vazio não é tão somente não ter mais acusação contra nós, ainda que isso seja muito, mas é o Senhor Jesus dizendo: através de mim, todos vocês viverão eternamente comigo. E é por isso que eu amo quando a gente cantou aqui, e que está em Mateus 27, quando diz que o véu rasgou-se de cima a baixo. Agora todos nós temos acesso direto ao Pai em Cristo Jesus. É por isso que Timóteo vai dizer que só existe um mediador entre Deus e o homem. Por quê? Porque a ressurreição dele falou assim: olha, agora vocês são um comigo. Se eu vivo, vocês viverão eternamente. É algo que os judeus disseram: como pode? Mas morreram por crerem nisso. É algo que a ciência diz: eu não acredito. Mas a gente vai ver um montão de cientistas dando testemunho de que Jesus Cristo é o Senhor. Porque quem experimentou dele, quem foi provocado lá no íntimo pela ação do Espírito Santo, por essa graça que nos alcança, sabe que mesmo que não tivesse essas provas, a gente saberia dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Mas por um outro lado, e aqui eu termino, a gente pode pegar um budista dizendo que ele também teve experiências emocionais. A gente pode pegar um kardecista e ele dizer a mesma coisa. Só que a gente não só sente, a gente sabe. A história comprova. Alguém aqui já viu o filme Em Defesa da Fé? Vejam esse filme. Eu só vi umas 8 vezes, porque eu não gostei muito dele não. Ele é baseado em fatos reais. Você vai pegar um jornalista, que ele é um ateu. Só vou contar a sinopse, tá, gente? E ele tem um ateu que tem uma conversão da esposa, e ele quer provar que Jesus Cristo não existe, que era impossível haver a ressurreição, que a morte é uma mentira. E ele começa a investigar cientificamente. E vejam
esse filme, Em Defesa da Fé. Se eu não me engano, tem no YouTube 0800. A imagem não é uma Brastemp, mas tem. Não sei se tem em outro lugar. Mas ler o livro é muito melhor do que ver o filme. A nossa fé, ela tem base. A nossa fé é real. Por isso eu me apavoro quando eu vejo alguém achando que pode ser cristão mais ou menos. Por isso que eu fico perplexo. E ontem tem um amigo aqui que eu só não vou falar para ele, sabe quem ele é? Mas eu falava para esse amigo que a Apocalipse diz que a gente pode ser frio, porque é uma possibilidade da gente ser transformado. Que a gente sendo quente, a gente já está bem. Que a gente não pode ser morno. Do contrário, seremos vomitados. Não tem como brincar de ser cristão, porque Jesus não brincou de nos salvar. Não tem como brincar de ter fé, porque Jesus entregou a sua própria vida e ninguém tirou dele, ele se deixou morrer. Não tem como brincar com esse negócio, porque a Bíblia fala mais sobre inferno, Jesus fala mais sobre inferno do que céu, vocês sabiam disso? Sobre céu é mais ou menos 34% das vezes que ele fala em relação ao que ele fala do inferno. Porque ele está dizendo, vim para que vocês vão para o céu, mas o inferno também é de verdade. E ele fez tudo isso, para que hoje a gente possa estar aqui, dizendo que ele é maravilhoso demais, e nos rendermos a ele, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. E aí em Efésios, capítulo 1, ele vai dizer que ele nos deu o Espírito Santo como penhor da promessa. O que é o penhor? Garantia. Garantia de deixei alguma coisa e vou voltar para pegar. Ele nos deu o Espírito para poder dizer, eu vou voltar. Eu vou voltar para pegar a minha igreja. Eu vou voltar para buscar o meu povo. Porque na casa do meu pai há muitas moradas. A primeira libertação, a primeira Páscoa, era física, com certeza foi maravilhosa. Mas a segunda libertação, ela é muito mais poderosa e gloriosa. Ela derrotou a morte e perdoou todos os nossos pecados. Por isso que Paulo afirma, não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Tudo se fez novo e as coisas velhas se passaram. Creia nisso. Não deixe que a faculdade te engane por falta de conhecimento. A história não tem como negar. E hoje os cientistas sérios, todo cientista sério, ateu, cristão ou não, eles comprovam que o Jesus Cristo histórico, o homem Jesus, ele existiu. As evidências extrabíblicas são fantásticas, arqueológicas, históricas, mas nós cremos que esse Jesus histórico é Deus encarnado, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, que nos mostrou como temos que viver em obediência ao Pai, que nos mostrou como temos que viver em obediência, ainda bem que não tem curioso, né? Em obediência ao Pai. E nos deu a vida eterna para sermos glorificados naquele grande dia e vivermos com Ele. Por favor, creiam nisso, mas creiam de verdade. Creiam a ponto de viver por Ele. E se tiver que morrer, sabendo que não vão te matar, só vão te promover. Sai esse lugar que sentimos dores, que dá febre, que dá dor de cabeça, que dá uma topada, a unha levanta e dói tudo, e a gente vai ter um corpo glorificado. Eu não sei como vai ser esse trem, rapaz, mas eu sei, Éder, que ele atravessou parede, daqui a pouco ele está em Emaús, daqui a pouco ele já está de novo lá com os discípulos. Eu não sei como vai ser esse trem não, rapaz, mas eu sei que nem os Vingadores conseguiram fazer esse negócio não, porque é da glória, e a gente vai ser assim, em nome de Jesus, amém, amados? Porque o túmulo está vazio, Ele ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor.
Eu não sei quanto tempo eu vou viver. Eu tenho um desejo que eu não sei mais se vai se cumprir, né? Eu sempre falei que eu queria jogar futebol até os 80 anos. Mas agora, com uma prótese enorme dentro de mim, o médico fala para eu não fazer. Mas eu não sei muito se eu vou obedecê-lo, não. Minha esposa já me olhou de cara feia. Aguenta, amor. Eu já te perdoo em nome de Jesus. Mas eu não sei o tempo que eu vou viver. Mas eu sei que quando eu partir, meu Deus, louvado seja Deus, eu vou estar com aquele que me ama. Eu vou estar com aquele que me deu vida. Eu vou estar com aquele que me sustenta até o dia chamado hoje, que me deu uma família que não mereço, que me permitiu estar aqui falando que Ele é bom, pregar o Evangelho da salvação. Eu vou estar com Ele, olhar nos olhos dEle e ver se cumprir o que diz em Coríntios. Eu vou conhecê-lo como Ele me conhece. A ceia não vai ser somente em memória, Ele vai sentar comigo à mesa e eu estarei com Ele eternamente. Esse dia vai chegar. Por melhor que Deus, minha família sabe disso, por mais que eu os ame delas, eles sabem disso. Eu sei que muito melhor é estar em Cristo, não tenho dúvida disso. Ainda mais que eu sei que minha família vai estar lá. Amém, família? Em nome de Jesus, se é fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, fiel até a conta, até a morte, porque a morte acabou, ela já foi vencida, Ele ressuscitou, louvado seja Deus. Glória a Jesus, e a gente vai ressuscitar, a gente vai morar com Ele. É muito amor, é um amor que eu não consigo dizer, eu não sei como é que pode um Deus tão grande amar um vacilão como eu, mas eu sei que Ele me ama, e eu rendo graças a Ele por isso. Ele me confia irmãos, Ele me confia amigos, isso não tem preço, porque o preço já foi pago na cruz do Calvário. Vamos cantar ao Senhor?